Olá, pessoal. Meu nome é Anelisa e hoje nós vamos falar sobre um grupo de animais que, apesar de muito simples, escondem muitas curiosidades. São os poríferos. Então, o nome vem do latim porus, que significa poro, e ferri, que significa portar, que significa que eles são portadores de poros, que é a sua maior característica, tanto visual quanto funcional. Esses animais, eles são aquáticos, em sua maioria marinhos, mas existem também algumas espécies de água doce. Além disso, eles ficam fixados no substrato, que significa que eles são sésseis, eles não se locomovem. A alimentação deles é através da filtração com a entrada de água, que eu vou explicar melhor. E eles são animais, né, como eu já disse, extremamente simples, sem tecidos verdadeiros, sem órgãos e sem sistema nervoso. São considerados os mais primitivos do reino animal. Então, vamos conhecer a estrutura e a anatomia desses animais. Eles possuem essa estrutura aqui de cima, da parte de cima, que é o ósculo, onde ocorre a saída de água. O mesóclise, uma camada gelatinosa interna, os porócitos, que por onde ocorre a entrada de água, então são muito importantes. As espículas, que são como espinhos mesmo, conferem a sustentação e defesa. A espongiocele, que é essa cavidade central também que ajuda aqui onde passa a água. Os coanócitos, que capturam o alimento, extremamente importantes também. Os amebócitos, que distribuem os nutrientes por todo o corpo da esponja, e a pinacoderme, que é uma camada externa protetora ali do corpo do animal. Então, vamos aqui descobrir quais são os seus tipos de célula. As esponjas têm os pinacócitos, que revestem a superfície da esponja, os porócitos, que formam os poros de entrada de água, os coanócitos, que são extremamente importantes, que eles criam, porque eles têm alguns flagelos, então eles criam correntes de água e também realizam a fagocitose. Os amebócitos, que fazem a digestão, o transporte de nutrientes e também a produção de gametas, né, para a reprodução. Os esclerócitos, que produzem as espículas, que podem ser de sílica ou calcária, eu vou mostrar a seguir. Os esponjócitos, que produzem a espongina, fibras do esqueleto. E os miócitos, que controlam a abertura dos poros e do ósculo. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre o esqueleto das esponjas. O esqueleto é o que dá sustentação e aí ele pode ser feito de diferentes materiais. Como eu citei anteriormente, as espículas, ela pode ser de carbonato de cálcio ou sílica, e as fibras de espongina de uma proteína flexível, aqui como a gente pode ver nas imagens. Além de muito bonitas, as esponjas possuem vários formatos de corpo. E aí a gente tem o formato asconoide, que é o mais simples, é o corpo em forma de tubo. Ele tem um canal central bem mais simples. O ciconoide, que é um corpo dobrado com canais radiais. E o leuconoide, com múltiplas câmaras com coanócitos. Então, ele tem um fluxo de água muito maior. Então, vamos descobrir agora como que é a nutrição desses animais. Como eu disse, a água é extremamente importante e ela está diretamente ligada com a alimentação deles também. Como eles não possuem órgãos e nem sistema, a nutrição ocorre pela filtração com o auxílio dos coanócitos, que aí ocorre um fluxo de água. Ela entra pelos poros, os ósteos, e aí o percurso dela ao entrar pelos canais, ela vai até ao átrio para a esponjocele. E aí ela sai pelo ósculo, que é aquela abertura maior que fica em cima. O movimento dos flagelos dos coanócitos mantém a água circulando continuamente. A respiração desses animais também é muito simples. Elas ocorrem por difusão direta entre as células e a água. O oxigênio entra
O CO2 sai pela superfície do corpo e ela também excreta amônia. Além disso, nós temos duas formas de reprodução, né? Que é a forma assexuada, sem a troca de gametas, e a forma sexuada. Começando pela forma assexuada, nós temos três formas de reprodução. Primeiro, por brotamento, onde são formados brotos na esponja mãe, por multiplicação de amebócitos, e esses brotos podem permanecer presos e formar uma colônia de esponjas, ou se soltar dela, originando um indivíduo novo. Além disso, uma outra forma de reprodução assexuada é a fragmentação, quando é partido ali um pedaço da esponja mãe, da esponja adulta. Esse fragmento que se separa pode ser um rompimento natural ou acidental, ele se regenera, gerando um novo indivíduo. Além disso, nós temos a gemulação, onde são formadas gêmulas, estrutura com amebócitos protegidos por espículas, que garantem a sobrevivência, geralmente em condições ruins, né, ocorre em condições ruins. Quando o ambiente melhora, a gêmula se rompe e dá origem a uma nova esponja. Além disso, a gente também tem a reprodução sexuada com a troca de gametas, onde os amebócitos formam os gametas, os espermatozoides saem pelo ósculo e entram em outra esponja pelos poros, onde ocorre a fecundação interna. O zigoto, então, ele origina uma larva chamada anfiblástula, que nada e se fixa, formando posteriormente uma nova esponja. Além disso, né, como eu disse, apesar de simples, eles possuem uma importância muito grande. Esses animais, eles são bioindicadores da qualidade da água, eles filtram impurezas da água, eles servem de abrigo para pequenos organismos marinhos, né, na intenção deles de se esconder de predadores, produzem substâncias bioativas como antivirais, antibacterianas e anticancerígenas, né, e a gente tem um exemplo do AZT, que foi usado no tratamento da AIDS. E também a gente tem a importância econômica e cultural, né, que são as esponjas que a gente utiliza no banho e também para limpeza. E além disso, a gente também tem o desenho do Bob Esponja, né, que apesar de ser uma esponja que se locomove, que se alimenta de hambúrguer, ela também traz uma importância cultural muito grande para nós. Então é isso, pessoal. Agradeço pela atenção de vocês. Até mais.